Salam alaikum. عليكم السلام. Salam alaikum. Antes de mais, obrigada, Azhar. É Obrigada. uma honra ter aqui o convite para participar no teu podcast, que eu tenho visto os outros vídeos e gosto muito, portanto, obrigada. Obrigada. O meu nome é Joana Ferreira, tenho 29 anos e atualmente trabalho com a plataforma da OutSystems. Antes disso, estive um ano a trabalhar como Padawan Master Coder na Academia de Código e antes disso era nutricionista, portanto, nada a ver. Mudanças drásticas. É mesmo. verdade, é verdade. Boa. E, assim, 3 palavras que te definam mais como pessoa e como programadora. Ok. Eu acho que 3 palavras que me definem bem como pessoa e como programadora, pelo menos, portanto, das muitas características enquanto pessoa, aquelas que se refletem muito em termos de programação, eu diria que curiosa. Eu sou muito curiosa, eu estou sempre a tentar perceber, ok, o que é que isto faz, como é que isto funciona, deixa-me pôr a prática e depois quando vou pôr na prática pensei, pá, mas então e se eu tentar fazer isto, como é que isto se faz? Então depois vou à procura de mais vídeos, portanto essa curiosidade que me faz procurar mais está presente tanto no campo pessoal como no campo profissional. Deixa-me ver mais. Sou uma pessoa criativa. Isso depois também se reflete na parte de código, na parte de não sei fazer, vou tentar fazer e procuro uma solução criativa e depois a seguir, ok, se resulta, ótimo, se não, vamos arranjar outras formas ou vamos à procura, pronto, de alguma solução que alguém já tenha experimentado e que funcione. Sim. E sou uma pessoa empenhada. Eu acho que isso também se reflete em várias áreas da minha vida e na programação também. Ou seja, não tenho problemas em pôr trabalho no que tenho que fazer. É para trabalhar, é para trabalhar. Boa. E, tipo, em termos como é que conseguiste fazer esta transição, assim, de um mundo completamente diferente que é a nutrição, para um mundo muito vasto de IT e muito assustador para muitas pessoas, especialmente as Verdade. mulheres. Agora está a mudar, mas antigamente era tudo homens e uma mulher no mundo de IT é muito tipo, uau! Olha, verdade. E antes de dizer a transição, eu posso já pegar nessa parte do ser muito uau, porque eu realmente estava a pensar nisso ontem, anteontem, e eu realmente estava a pensar que eu nunca tinha sofrido muito essa questão de mulher em IT, mas na verdade senti. Eu estava a lembrar no outro dia de uma conversa que eu estava a ter, não há muito tempo atrás, e estavam-me a perguntar o que é que eu fazia. E eu, na altura, disse: Ok, olha, sou programadora. E eu lembro-me que a pessoa que me perguntou ficou a olhar para mim, muito séria: Tu não tens arte de ser programadora? E eu fiquei assim: What? O que é ter arte de programadora, não é? Porque tu antes tinhas aquele estereótipo, né? Que programadores são homens, muito introvertidos, no seu mundinho, com borbulhas, que não saem da frente do computador e que estão sempre ali, sempre à frente do computador, seja a jogar, programar. Mas eu acho que hoje em dia já não é essa a realidade, não é? E eu, de certa maneira, até percebo que essa ideia ainda esteja um bocadinho enraizada, talvez, em nós, porque não sei, há alguns anos atrás, eu acho que já estava na faculdade, e eu conheci duas raparigas em alturas distintas, e elas estavam as duas em programação. E as duas comentaram, curiosamente, em conversas diferentes, que o curso delas era muito com muitos rapazes, com muitos homens. Eu, na altura, eu acho que não disse nada, essa parte não me recordo, mas eu lembro-me de pensar, sim, ok, quer dizer, é programação, portanto, é um curso realmente de homens, ou seja, eu própria tinha essa ideia há muitos anos atrás, não é? Alguns anos atrás, vá. E então eu de certa maneira não me surpreendo, vá, porque eu acho que ainda é uma ideia que se calhar ainda não está totalmente mudada, mas eu acho que felizmente já está a mudar e eu acho que nós também contribuímos para mudar essa ideia. Porque quer dizer, hoje em dia, à semelhança de mim, tu tens já imensas mulheres a programar, que não são, e outras pessoas, independentemente de serem homens ou mulheres, que não são introvertidas e que não passam o tempo todo à frente do computador, e que têm todo um conjunto de hobbies para lá disso. Então, ainda bem que hoje em dia já não há esse estereótipo, né? Ainda bem que estamos a contribuir para quebrar essa ideia e essa ideia pré-concebida, esse estereótipo. Mas realmente eu lembro-me quando me disseram isso, não tens arte programadora, eu fiquei
fiquei bem surpreendida, assim, mas como assim, não é? Como assim? O que é o ar de programadora? Que área é que eu preciso de ter para ter É, ar de programadora? é tipo assim, caixas e tens que te Exatamente. encaixar lá e não sei. Desta maneira, exatamente, comportar-te desta maneira. Não. Yeah, yeah, é normal. E como assim, em cada assim, parece que em cada carreira temos aquele. Será, não sei se é dos filmes ou assim, um médico tem que estar assim, tem que fazer isso e aquilo e Sim. não sei o quê. Sim, eu acho que a nossa sociedade ainda tem muito isso para várias profissões, não é só de programador. Ainda há muito essa questão dos médicos têm que ser de certa maneira. Yeah. Eu acho que até há uns tempos houve uma campanha em que mostrava, por exemplo, uma pessoa toda tatuada. Só que Sim. depois, quando estava com a bata de médico, tu não vias e achavas, meu Deus, é um médico respeitável. E depois, quando tiravas a bata, ele aparecia cheio de tatuagens. Realmente, depois as pessoas pensavam: epá, espera aí, esta pessoa não há de ser um médico. Yeah. E eu lembro-me que essa campanha anda na televisão e para mim fez muito sentido, porque é quebrar estereótipos, porque é Exato. que os médicos não podem ter tatuagens, porque é que as pessoas têm que, para certa profissão, ah, ser de determinada maneira ou parecer de determinada maneira, não é? Yeah. Ou comportar-se daquela maneira. Não, não. Os programadores não podem ir dançar. Claro que podem, Yeah, né? exato. Mas Os fazer tudo programadores só. têm que ser os mais novos e assim 18, Exato. 19 anos e não sei o quê. Aqueles Sim. tipo assim sempre. Sim, encaixar tudo ali em caixinhas, não tem que ser desta maneira, não. Acho que hoje em dia estamos a quebrar isso, ainda bem, portanto, Yeah. temos que continuar a ter mais programadores com muita diversidade, não é? De comportamento, de aspectos, de background, que é exatamente para quebrar esse estereotipo. Exato, exato, exato. Então, tipo, só para te lembrar que estávamos a falar sobre a tua mudança Sim, de a minha carreira, transição. a tua transição. Sim, então, para começar a falar aqui um bocadinho do porquê de eu ter mudado de área, eu tenho que ir um bocadinho mais atrás, e não começar logo na parte da nutrição. Eu vou começar na parte em que eu estava na escola e eu era boa aluna e lá está, tinha boas notas, chegou à altura de escolher o que é que queria e eu realmente gostava de muitas áreas, ou seja, eu tinha boas notas não só porque gostava, mas porque eu gostava de várias áreas, mas depois a seguir não sabia qual delas é que eu queria escolher. À semelhança de muita gente, que eu sei que também foi o caso, eu chego à altura de escolher e quero tudo e não quero nada ao mesmo tempo, não é? Eu lembro-me, por exemplo, que gostava muito de matemática e de física, na altura em que tive que escolher, mas depois pensei, mas o que é que eu faço com isto, né? Quer dizer, matemática e física, cá em Portugal eu não faço a menor ideia o que é que eu tenho em termos de saídas com estas áreas, então acabei por pôr de lado. Lembro-me que também explorei a parte da psicologia, que eu gosto muito, ainda continuo a achar uma área muito interessante hoje em dia, mas depois pensei, em termos de saídas profissionais também não está assim muito bom, portanto se Yeah. calhar vamos pôr também de lado. E conforme fiz com estas áreas, fui fazendo com outras, pensando, ok, será que isto é bom? Tem saída, não tem? Fui analisando várias e no meio de várias escolhas acabei por escolher nutrição. Porque era da área da saúde, que eu pensei, ok, eu gosto da área da saúde, parece uma área interessante, podia ajudar pessoas e essa parte eu sabia que queria, eu queria ter uma profissão, na altura em que estava a escolher, que eu queria que passasse por ajudar pessoas e ter um contributo. Um, e também tinha aqui a componente que eu avaliei, e na altura já havia muitos casos de excesso de peso, os ginásios também estavam a começar a arrebentar, estava a começar toda a moda dos ginásios, pessoas queriam tonificar, ganhar massa muscular, ok. Acho que esta área é capaz de ter assim uma saída profissional, portanto vamos explorar um bocadinho isto e vamos avançar por aqui. E fui, e na verdade nutrição depois é uma área muito mais vasta do que só isso, atenção, mas realmente isto era a área que eu gostava mais, a área clínica de consultas, especialmente em ginásios, clínicas, portanto, eu sempre gostei muito dentro da área da nutrição, da parte que fosse promover saúde. Não tanto hospitais, que tu tens que lidar muito ativamente com doenças ou outras áreas como, pronto, só aqui a título de curiosidade, tens áreas que é saúde pública e nutrição comunitária, tens restauração e alimentação coletiva. Isto só para dar um contexto que é muito grande, mas a parte que eu gostava era mesmo esta. Só que depois quando eu chego lá percebo que afinal não é um mar de rosas, não é? Porque por muito que eu me sentisse realizada a ajudar pessoas, e isso acho que era o que eu mais gostava do meu trabalho enquanto nutricionista, era sentir que, ok, eu ajudei aquela pessoa a Yeah. conseguir alcançar os objetivos e a ter hábitos alimentares mais saudáveis, a ter hábitos de saúde, vamos pôr assim, hábitos do dia a dia mais saudáveis, um estilo de vida mais saudável. E era uma sensação mesmo muito, muito boa quando eu via a pessoa alcançar os objetivos. Eu às vezes comemorava mais do que a pessoa que tinha alcançado os objetivos.
quando o mérito era dela, porque nós, nutricionistas, pronto, eu acho que muitas vezes faço isto, eu falo em nós, porque pronto, eu acho que a nutricionista em mim nunca sai, não é? E a Padawan Master Coder também nunca vai sair, mas pronto. Nós nutricionistas, o que é que nós fazemos? Nós damos orientação, mas depois o mérito é sempre da pessoa que cumpre. E então, apesar do mérito ser da pessoa, eu lembro-me que comemorava imenso e sentia-me mesmo muito bem por ter ajudado a pessoa a alcançar os objetivos que ela queria e ter promovido ali um estilo de vida mais saudável, ter contribuído para isso, era muito bom. Só por Mas, curiosidade, desculpa. sim, Tipo, as pessoas normalmente, quanto tempo demora o programa para alcançar um uhum. objetivo? Ou depende de cada pessoa? Ui, depende muito, imagina, depende dos objetivos da pessoa, se tem objetivos maiores ou menores, depende também do foco da pessoa. Eu já apanhei pessoas super focadas, que mesmo que sentissem que estavam num dia mais em baixo ou mais estressadas, cumpriam um plano à risca. Era lindo de ver, porque as pessoas, cada vez que vinham à consulta, tinham alcançado alguma coisa e alcançaram os objetivos muito mais rápido. Tinhas pessoas que às vezes quando estavam desmotivadas, depois já estavam tudo a perder, ou seja, perdido por 100, perdido por 1000, e aí já demorava um bocadinho mais. Depois aí o trabalho do nutricionista também passa por ir motivando as pessoas, não só a parte alimentar, mas a parte Exato. ali psicológica um bocadinho também. Mas é muito variável, varia muito com essas condicionantes todas. Depois também tu vais ajustando, às vezes a pessoa parte-se do plano e tu também tens que ir fazendo mudanças para a pessoa continuar a gostar, não é? Do plano. É. Então varia mesmo muito. E depois vais tendo objetivos assim a pequenino prazo, a longo prazo, portanto vai mesmo variando muito consoante a pessoa. Só que depois, realmente o que eu comecei a sentir foi que, ok, há aqui algumas coisas que não estão bem em ressonância comigo, porque eu comecei a sentir, por exemplo, em termos de estabilidade, que eu não tinha estabilidade financeira, assim, uma grande estabilidade financeira, entenda-se, porque a área da nutrição, do ponto de vista clínico, na minha opinião, ainda não é tão bem valorizada como deveria ser, honestamente. Eu acho que a profissão devia ser melhor reconhecida. E isso faz com que, Mas trabalhas como, tipo, tens um salário ou és freelancer? depende, a maior parte dos sítios é por recibos verdes, mas Ah, ok. tu podes procurar sítios com contrato também. Só Hum, que para o trabalho que nós fazemos, para a importância que tem, deveríamos ser valorizados a um nível maior do que o que somos. Pronto. ok. Então eu acho que não tinha a estabilidade financeira que queria ter. Além das consultas, eu cheguei a falar também para grupos, para trabalhadores de empresas, para conjuntos desportistas, de associações desportivas. Cheguei também a promover hábitos saudáveis em ações mesmo de saúde, enfim, ações de saúde, ações comunitárias em que tens as bancas e vais fazendo, consoante as pessoas que te vão aparecendo, né, vais fazendo alguns conselhos assim mais adaptados à pessoa, mas ao mesmo tempo sem entrar em muito detalhe, né? Porque nessas ações também não tens muito tempo com a pessoa. Mas Certo. tudo o que fosse promover hábitos saudáveis eu tentei sempre fazer. O que é facto é que mesmo assim eu sentia que não tinha a estabilidade que queria ter, do ponto de vista financeiro. Depois comecei a perceber que, com 27 anos, que foi quando eu tive esta reflexão, ok, eu não vou mais longe do que isto do ponto de vista de carreira, porque ou eu mudava para uma área de nutrição, que não era bem aquela que me interessava, uma das outras todas que eu referi há pouco, ou então, se eu continuo a fazer o que gosto, que é promover hábitos saudáveis, eu não vou muito mais longe do que isto. E tu, com 27 anos, dás por ti a ver que não. Se queres fazer o que realmente gostas, não tens muito mais progressão de carreira, é um bocadinho assustador, não é? Porque quer dizer, tens 27 anos. Yeah, yeah. Então, essa parte também não é muito positiva. E depois, também a certa altura, comecei a sentir que eu já não me sentia totalmente desafiada na minha área, do ponto de vista mental. Eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre a aprender coisas novas, gosto de estar sempre a crescer, adoro ser estimulada mentalmente, vamos pôr assim. E eu sentia que isso já não estava a acontecer na parte da nutrição, ou seja, obviamente que tu tens que estar sempre a pesquisar, como em qualquer área, né, para te manteres a par do que vai saindo na tua área, das novidades, para depois aplicar nas consultas, mas eu senti que acabavam por ser muito idênticas. Eu tinha muitas primeiras consultas, nas primeiras consultas os conselhos que tu dás, de uma maneira ou de outra, vão quase dar sempre ao mesmo, porque são muito genéricas. E depois a seguir, quando tu dás acompanhamento, aí tu já adaptas às necessidades, aos gostos, aos objetivos da pessoa que tens à frente, mas é assim, adaptando à pessoa que tens à frente, mesmo assim não fugia muito, acabava por ser mais do mesmo, eram sempre os mesmos objetivos, eram sempre as mesmas situações. E eu comecei a sentir que queria mais, sabes? Que já não. Por muito que eu me sinta realizada a ajudar as pessoas, eu quero mais. Yeah.
não estou totalmente satisfeita, quero mais estímulo, preciso de mais, preciso aqui de alguma coisa diferente. Então, eu decidi que ia mudar de vida, mas fazer o quê, não é? Portanto, eu decidi que vou mudar de vida, mas fazer o quê? O que é que eu vou fazer agora? E, entretanto, eu acho que sempre tive a sorte, ou coincidência, não sei, ao longo da minha vida, de ter pessoas próximas a trabalhar na área da IT. Uns deles eram programadores, outros não, tinham outras funções, mas tinha muita malta a trabalhar na área da IT. E eu ficava fascinada quando os ouvia falar do que faziam. Um deles uma vez chegou a programar à minha frente e eu assim, uau, fiquei completamente deslumbrada. Eu pensei, isto deve ser fantástico. E eu pensei, ok, isto é uma área gira, eu acho que podia enverdar por aqui. E eu acho que já tinha pensado isto muitas vezes, mas depois ficava na minha cabeça do género, não seguiste isto na faculdade, também não vais seguir agora. Até que em 2018 tive uma dessas pessoas próximas a falar-me da Academia de Código, do bootcamp, para te ensinarem a programar em 3 meses, depois podes ir trabalhar na área. E eu pensei que realmente era algo fascinante. Pronto, depois tive aí um processozinho no meio, mas basicamente, pronto, não sei se queres que eu entre em mais detalhe ou não, mas depois só em 2021 é que eu acabei por fazer o curso da academia. Eu tive a ver um bocadinho aqui Sim. depois também com a pandemia, não é? Portanto, é assim, a pandemia trouxe muita coisa má, sem dúvida, mas obrigou o mundo todo a parar ao mesmo tempo. E acho que muita coisa mudou. E o facto das pessoas terem tempo para parar e pensar, e as pessoas depois também vão embaladas aqui nesta mudança, né? Tudo está a mudar, eu acho que é a altura certa para eu mudar também. E então foi aí que eu depois acabei por apostar nesta área e fui, e olha, e estou aqui hoje e estou super contente. Acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Então, entrando aqui um bocadinho em mais detalhe, eu soube da academia em 2018. E já na altura eu não estava totalmente satisfeita com a nutrição. E eu pensei, não vou, ok, vou concorrer. Só que, na altura fiz os steps todos, de acesso à academia, e fui passando em todos até ao dia do workshop. O dia do workshop na altura era presencial. E basicamente o que aconteceu foi que eu fiquei com medo. Eu comecei com macaquinhos na minha cabeça e a arranjar todo o tipo de desculpas para não ir, que é ok. Eu até agora fiz exercícios de programação, mas foram uns exercíciozinhos, não é? Quer dizer, os exercícios uma pessoa gosta, e se depois um dia inteiro eu não gosto, não é? Quer dizer, é um dia inteiro a programar, eu não sei se gosto disto, e depois imagina que eu não gosto. E o que é que eu vou apresentar de justificação no trabalho? Vou estar a faltar um dia inteiro ao trabalho e não tenho uma justificação válida. E pronto, e comecei assim esta conversa e pensei, olha, não vou, se calhar não vou. Pronto, então avisei que não ia e não fui. E de certa maneira acabei por desistir, mas não acabei. Porquê? Ou seja, eu desisti da altura, ok, não vou, mas depois eu nunca desisti verdadeiramente porque aquilo ficou na minha cabeça. Era sempre, e se eu tivesse ido, como é que eu estava agora? Será que estava melhor? Portanto, isto depois ficou sempre na minha cabeça. Houve uma altura que ainda pus de lado, tipo, ok, continuei a investir na parte da nutrição, né, e a procurar aquilo que eu considerava oportunidades melhores, e consegui pôr isto de lado durante um bocadinho. Depois, em 2020, lá está, veio a pandemia, as pessoas param, têm tempo a pensar, o mundo para todo ao mesmo tempo, de certa maneira, né? E aí eu comecei a pensar, esse pensamento veio aqui outra vez à mente e ficou aqui a maturar durante um bocadinho, tanto que em 2021, quando as coisas voltaram todas a fechar, eu aí já não tinha dúvidas e já tinha essa ideia mais do que maturada na minha cabeça e aí então eu decidi ir e correu muito bem. Mas eu acho que é engraçado, as coisas acontecem quando têm que acontecer e eu convenço-me cada vez mais disto, porque eu olho agora para trás e eu acho que aconteceu na altura certa. Eu, se tivesse avançado em 2018, eu não ia com o mesmo empenho, com a mesma certeza, porque eu estava na dúvida, não é? Eu estava naquela, eu quero mudar de vida. Mas eu só sabia que queria mudar de vida, eu experimentei isto, é giro, quero mudar de vida. E esta era a minha posição na altura, não é? Enquanto que em 2021 não, eu em 2021 já tinha a certeza, ok, eu quero mudar de vida e é esta área em concreto que eu quero seguir. E já ia muito melhor preparada, eu já tinha começado a pesquisar tópicos por mim, já tinha começado a ver as bases de Python. Sei que não é Python, damos no curso, né, mas tinha Sim. começado a aprender as bases de uma linguagem de programação, né, por mim mesma. Já ia melhor preparada e já ia mesmo com aquela atitude de pá, eu quero mesmo enverdar nesta área, eu vou e estou disposta a passar o que for preciso para isto resultar e para conseguir mesmo ingressar nesta área e nesta carreira. E quando entraste, como é que correu o bootcamp? Como é que foi a Olha, experiência? foi muito intenso.
É sempre, não é? Eu acho que não há ninguém que diga que o bootcamp não seja intenso, é impossível, porque o bootcamp é mesmo muito intenso. Mas lá está, eu ia tanto com este mindset, que lá está, eu saía todos os dias, eu ia para casa e eu estudava os tópicos. Eu acho que se calhar houve quê? 3, 4 dias em que isso não aconteceu, porque o resto dos dias eu ia sempre, saía, ia para casa, tinha o tempo da viagem de metro para descansar um bocado, mal chegava a casa eu ia estudar o que tinha dado nesse dia. Exatamente porque os dias são tão intensos e nós damos tantos tópicos em cima dos outros do dia anterior que eu ia estudar para saber bem as coisas, para estar com as bases sólidas para o dia a seguir. E correu bem, correu mesmo muito bem. Sei que no final eu cheguei cansada, eu estava exausta. Eu acho que aí na última semana, 2, eu já fazia um esforço para conseguir assimilar coisas novas, eu já estava mesmo de rastros. Mas foi bom, foi muito bom. Eu adorei, aprendi imenso. E correu muito bem. E depois, entretanto, no final fui convidada a ficar, não é? A trabalhar como Padawan Master Coder epá, e foi muito bom. E gostei mesmo muito se me tivessem feito o convite e da experiência em si, portanto, posso dizer que correu bem. Boa, boa, boa. O que é que fazias como Padawan Master Coder? Só para quem não Sim, sabe o que é. para dar aqui um contexto. Então, a academia, apesar de ser uma escola de programação, não é uma escola convencional, não é? Então, nós não usamos termos professores e alunos. Nós, em vez de dizermos alunos, dizemos code cadetes. E em vez de dizermos professores, dizemos então os master coders. Depois temos aqui algumas referências à saga de Star Wars, não é? Portanto, os professores iniciados, portanto, que estão no seu primeiro ano de funções, são então os Padawan Master Coders. Depois, passado esse ano, podem se tornar Master Coders e depois podem ou não vir a tornar-se Jedi, quando já têm mais experiência a ensinar, quando também já gerem equipas. Pronto. Mas enquanto Padawan Master Coder, o que é que eu fazia? No primeiro bootcamp, basicamente nós revemos a matéria toda outra vez e fazemos os exercícios para depois conseguir orientar os Code Cadets no dia a dia, não é? Portanto, os Code Cadets têm exercícios para fazer e nós, Padawans, convém fazermos outra vez para depois podermos ajudar e orientar, né? Ou seja, não dar a resposta, mas ir orientando a pessoa a pensar por si e a fazer o exercício com sucesso. E também, lá está, revês as aulas outra vez, revês também as aulas por ti para depois poderes dar alguns sidekicks durante as aulas. Isto é o que um Padawan Master Coder faz no primeiro bootcamp. Tens ali um período de desenvolvimento entre o primeiro e o segundo bootcamp. Não sei se tem que ser sempre entre o primeiro e o segundo, mas acho que é o que está instituído. E aí tu também cresces um bocadinho como programador, aprendes tecnologias novas. É muito positivo, é muito bom para tu, lá está, cresceres como programador e não só como professor. E depois, entretanto, tens o segundo bootcamp, em que aí já dás algumas aulas e, portanto, aí tens que estudar outra vez os tópicos, mas já numa perspectiva de explicar, portanto, Sim. já tens que estar a estudar de uma maneira mais aprofundada, prever algumas dúvidas que possam surgir, pronto, e continuas a ajudar também na parte dos exercícios, portanto, estamos sempre lá para orientar. A Joana era a minha professora, só para saberem. E aqui, a Padawan Master Coder dá azar. Exato. Muito bem, muito bem. E agora, tipo, de Padawan Master Coder para o mundo da OutSystems, o Low Code, como é que foi esta mudança? Como é que foi essa transição? Ok. Sim, porque tenho que explicar várias transições, no fundo, não é? Ok. Como é que isto surgiu? Eu sabia que ia haver alguma altura da minha vida enquanto programadora que eu quereria deixar de dar aulas e investir mais na parte de programação e de crescer enquanto programadora. Não sabia quando, eu não tinha ainda datas definidas, não sabia quanto tempo é que ia ficar a ensinar, por muito que eu gostasse. Mas a questão é que realmente, tu enquanto Master Coder, Padawan ou não é importante, tu cresces muito enquanto professor. E realmente tu também aprofundas muito os teus conhecimentos teóricos, atenção, mas é teóricos. Tu cresces como programador realmente quando metes em prática o conhecimento. E tu realmente programar, ou tens projetos teus, atenção, e claro que os podes ter, mas tu, em termos de função, são 4 meses, ali entre os 2 bootcamps, que tu tens para crescer enquanto programador, e 4 meses num ano não é muito tempo, não é? Então eu sabia que
mais cedo ou mais tarde ia acabar por apostar no meu crescimento enquanto programadora. Não tinha ainda bem noção quando. Entretanto, lá está, isto são tudo a minha opinião, atenção, se calhar vai haver pessoas que vão dizer que crescem à mesma enquanto programadoras e está tudo bem. Eu, na minha opinião, sentia isto. E, entretanto, o meu contacto com a OutSystems, como é que isto aconteceu? O primeiro contacto de todos que tive foi quando eu era cadete e o Francisco foi lá fazer uma demonstração de OutSystems à academia e eu lembro-me que eu já estava tão cansada que eu ainda tentei fazer os exercícios, mas eu acho que já não fui com o mesmo mindset, com o mesmo empenho, eu já estava mesmo muito cansada. E depois eu acho, não tenho a certeza, acho que já tinha sabido na altura que ia ficar na academia. Então, ou seja, eu dei atenção, achei piada, mas eu acho que não tive a mesma receptividade. Isto é giro, talvez um dia eu experimente trabalhar com OutSystems ou aprender. Talvez, pronto, foi ali um talvez, Yeah. acho que não dei grande atenção, pronto. Depois, quando o Afonso da Bull foi fazer uma demonstração, eu já estava no meu primeiro bootcamp, portanto estava na terceira, no final do ano passado, e ele vai lá fazer uma demonstração de OutSystems e ele basicamente recria o JavaBank. Pronto, para quem não sabe o que é o JavaBank, é um exercício da academia que está feito de maneira realmente a durar um bocadinho e a ter alguma complexidade, pronto, está feito propositadamente dessa maneira, mas ele chega lá e faz o JavaBank super rápido, de uma maneira super clara, uma explicação super assertiva e eu fiquei, eu lembro-me que fiquei completamente deslumbrada, obviamente que lá está, aquilo foi desenvolvido muito rápido, a manter o JavaBank como ele está pensado, não seria tão rápido, não é? Iria claro. ter as suas etapas também. Mas eu percebi que mesmo tendo as suas etapas, se fosse desenvolvido em OutSystems era muito mais rápido. E eu na altura fiquei completamente deslumbrada. Eu lembro-me que no final fui falar com o Afonso e fui parabenizar a apresentação dele, porque eu achei que estava fantástico e tinha gostado mesmo. E o meu pensamento na altura mudou. Passou de eu talvez um dia experimente isto para eu um dia hei de experimentar isto. Decididamente. Não sei quando ainda, lá está. Eu acho que nunca ia pondo datas, porque eu acho que o caminho faz caminhando, sabes? Eu acho que à medida que tu vais percorrendo o caminho, tu vais percebendo, tipo, ok, está na altura certa de fazer isto ou não está, mas eu sabia que um dia, decididamente, passámos de um talvez para uma certeza. Um dia eu vou experimentar isto, acho que isto é mesmo muito giro. Entretanto, voltei a ter contacto com OutSystems quando, no segundo bootcamp agora em Lisboa, o Afonso voltou a fazer a mesma apresentação. Lá está, eu voltei a ver tudo novo, continuei a achar extremamente entusiasmante e a certeza foi crescendo em mim. Eu hei de trabalhar com isto. Eu lembro-me quando os cadetes perguntavam de OutSystems, eu não tinha uma opinião definida e não tinha mesmo, ou seja, eu não conhecia, não é? Ou seja, isto parece fantástico, mas eu não sei, não é? Portanto, é algo que é visual, é muito diferente do que temos estado a fazer agora, portanto, a verdade é que não sei. Mas eu em mim tinha realmente aquele entusiasmozinho, ok, eu acho que um dia hei de experimentar, ok? Acho que estou mesmo com essa vontade. Entretanto, eu sabia que a Code for All tinha alguns projetos em OutSystems, parcerias nesse sentido, e então fui sondar, investigar um bocadinho e surgiu a possibilidade então de eu aprender a trabalhar com a plataforma de OutSystems e trabalhar com OutSystems. Eu fiquei super entusiasmada, super contente, super receosa ao mesmo tempo, lá está, porque eu estava naquela dúvida, e se eu não gosto disso, eu estou habituada a escrever linhas de código e gosto de escrever linhas de código, oh meu Deus, e agora? Isto é tão visual e se calhar eu não me adapto a isto. Mas eu pensei, é a melhor altura para experimentar, é assim, é início de carreira em IT, é a altura ideal, se eu gostar, fantástico, se eu não gostar, olha, já sei que com certeza não gosto e volto ao que sabia e ao experimentar algo novo. Portanto, achei que era mesmo a altura certa. E facto é, desde que comecei então, aquela semaninha antes da formação, a estudar um bocadinho por mim, a investigar-me, a situar-me, até agora tem sido uma viagem fantástica. Cada coisa que eu aprendo, eu tenho vontade de saber mais e de pesquisar mais e fazer mais perguntas na minha cabeça e ir à procura dessas respostas. Tem sido uma viagem muito entusiasmante. Estou mesmo muito entusiasmada. Boa. A Joana também, para quem não sabe, ela já tirou dois certificados que não são muito fáceis de tirar. Deixo-te para falar como é que preparaste para isso e
para as pessoas também que estão a preparar ou estão a pensar em entrar neste mundo? Sim. Bem, para as pessoas que estão a pensar em entrar neste mundo, isso depois gera aqui toda uma questão à volta de é preciso saber ou não programar, não é? Para low code, e eu vou dizer que sim. Mas para pessoas que já estão aqui dentro do mundo de programação e querem passar aqui para OutSystems, é assim, o meu conselho é estudarem. OutSystems no site tem ali uma secção que são os Guided Paths, e aí lá está, tem uma série de vídeos muito informativos e muito bons, e exercícios também para aplicar os conhecimentos dos vídeos e quizzes. E é assim, isso para mim bastou, mas obviamente que nós também tivemos uma formação que também ajudou, quando tens alguém pessoalmente a quem podes tirar dúvidas. Exato. Mas é assim, eu acho que depois também tem muito a ver com a maneira como eu estudo. Eu sou muito de fazer apontamentos. Eu ajudo-me a escrever as coisas, porque quando eu escrevo, eu estou a estabelecer ligações lá está, entre os pontos de conhecimento, né, que eu fui adquirindo, e é aí que eu percebo, ok, tenho dúvidas e surgem dúvidas, ou percebo que, ok, isto fez muito sentido. Eu, depois de fazer os apontamentos, eu revejo os apontamentos. Eu percebi depois que, lá está, as perguntas de OutSystems às vezes têm uma rasteirazinha ou outra, as perguntas nos exames, vamos chamar assim. Sim, sim. Então eu comecei a ser muito também minuciosa com os detalhes. Ok, isto é desta maneira, atenção à maneira como como está estruturada a frase, estás a ver? Então eu comecei a ter muita atenção ao detalhe, porque também já tinha percebido que poderia ter algumas rasteiras, mas essencialmente foi isso, isto funciona para mim, atenção, acho que há pessoas muito diferentes, há pessoas que a maneira de estudarem é, ok, eu sei algo na teoria, vamos aplicar na prática. A minha maneira é um bocadinho diferente. A minha maneira é, eu vou estruturar muito bem a teoria, e quando eu perceber, não digo tudo, porque nós nunca sabemos tudo, mas quando eu perceber muito bem a teoria, então aí sim eu vou aplicar na prática. E para mim, pelo menos ajudou-me, ajudou-me nessas certificações que já tirei, e espero que vai ajudar nas próximas, não sei. Boa, boa. E tipo, voltando um pouco para trás, quando disseste, Uhum, ok, se acho que a pessoa precisa de saber programar ou não, uhum, uh, temos aquele também mito, estereotipo que OutSystems é muito visual e um brinquedo, tipo, parece uma coisa de crianças, mas pronto, vou deixar falar sobre sim, isso, o que é low code e uhum, se é assim tão fácil sim. trabalhar com ele ou não. Eu acho que isso depois gera todo um debate, não é? Ou seja, o que eu vou dizer aqui é meramente a minha opinião e não é uma verdade absoluta, mas é pelo menos a minha opinião, é que as pessoas, antes de experimentarem low code, deveriam sim saber programar, mas atenção, há pessoas que começaram sem saber programar e depois aprenderam, há pessoas que se calhar fizeram aplicativos em OutSystems sem saber programar. Nós podemos entrar em um bocadinho em detalhe, mas isto é só a minha opinião, lá está. Um, Antes disso, para dar aqui um contextozinho de low code. Então é assim, low code, quando nós nos referimos a low code, nós estamos a referir essencialmente a plataformas que têm uma interface visual, uma interface gráfica, para nós, developers, desenvolvermos então o programa. E isso acaba por tornar o nosso trabalho de desenvolver um aplicativo, um programa, muito mais rápido, porque eu não tenho que estar a escrever todas as Tudo. linhas de código. Eu tenho elementos visuais que, por trás, já têm essas linhas de código associadas. Esses elementos visuais já representam essas linhas de código. Então é muito mais rápido eu desenvolver um programa, ou acrescentar features ao programa, ou fazer a correção de alguma coisa, porque eu não estou preocupada com todo o boilerplate, com a complexidade. Eu estou focada realmente na minha lógica de negócio. Eu não tenho aquela verbosidade toda, não tenho que estar preocupada com sintaxe. Eu preocupo-me realmente com a lógica da minha aplicação. E isso é a parte boa do low code. Nós, enquanto programadores, temos procurado sempre um maior nível de abstração, porque ajuda-nos realmente a preocupar menos com complexidade, boilerplate, coisas que não são realmente a lógica da aplicação, e a focarmos nisso, que é o busilis da questão, não é? Que é Exato. o principal. E até ao momento, eu diria que low code é o maior nível de abstração, creio eu, que existe atualmente. Portanto, ajuda-nos muito a focarmos na lógica que nós precisamos mesmo da nossa aplicação, na nossa lógica, e menos com o resto que está presente, mas não é o principal para o nosso trabalho de desenvolvimento, vamos pôr assim. Um,
E é assim, depois o facto de ser mais rápido acaba por ser muito vantajoso, porque é assim, tu tens feedback do cliente, tu já estás a aplicar, esse feedback no código, quase de imediato, portanto, é muito mais rápido o cliente depois ver aquilo que ele deu como feedback. Acho que também é muito mais fácil depois aplicares, metodologias como Agile. Acredito que para as empresas tudo isto acaba por ser cost effective, portanto, eu acho que o low code realmente é o futuro. E durante alguns momentos, quando as pessoas me diziam isso, eu não sabia responder, e acho que depois de entrar na área e começar a pesquisar sobre isto, eu realmente concordo que é o futuro, porque why not, não é? Demoramos muito menos tempo a desenvolver o que queremos, a fazer alterações, acho que sim. Exato. Acho que tem tudo para continuar a ser o futuro. Em relação, a precisarem ou não de saber programar. É assim, o termo low code, propriamente dito, advém do facto de tu não teres muitas linhas de código ou não precisares de muitas linhas de código propriamente escritas, hum, no teu programa. Ou seja, eu tenho os elementos visuais que representam as linhas de código, mas eu posso, por exemplo, usar uma SQL tool e escrever eu própria as minhas SQL statements. Eu posso pegar no Node JavaScript e escrever JavaScript. Eu posso, inclusivamente, se quiser fazer eu os meus componentes totalmente customizados, eu posso escrever linhas de código para fazer esses componentes. No entanto, se formos a ver no final, a quantidade de linhas de código que eu tenho nesse programa é muito menor do que se o programa fosse totalmente escrito em JavaScript ou Exato. em Java, ok? Daí advém um bocadinho a ideia das pessoas pensarem, ok, se eu não preciso escrever muitas linhas de código, então, à partida, eu não preciso de saber programar, certo? Na minha opinião, não está certo. Porque, porque é assim, mas isto lá está, volto a reforçar que é só a minha opinião. Eu acho que mesmo a OutSystems, se eu não me engano, teve, ou tem, não sei, a intenção realmente de que pessoas que não têm conhecimentos de programação conseguissem usar a plataforma para conseguir desenvolver as suas próprias aplicações. E acredito que haja muita gente que tenha conseguido fazê-lo, mas se calhar são aplicações mais pequenas. Tu, se queres ser realmente um developer que desenvolve não só aplicações para si, mas aplicações para grandes empresas, aplicações que têm que ter escalabilidade, que vão ter muitos users, que vão começar a ter muitas features e, portanto, não só o negócio, mas a aplicação tem que crescer, não é? Tu aí não consegues sem teres conceitos de programação. Quer dizer, não consegues, simplesmente não consegues. Além de que, como é que tu vais depois, além de não teres os conhecimentos, como é que tu integras uma equipa em que depois te falam em arquitetura, cliente-servidor, single page application, debug, temos a necessidade de construir uma aplicação recorrendo a várias camadas, a vários módulos. Quer dizer, uma pessoa que não tenha conhecimentos, não é, vai ficar a olhar para isso e onde é que eu me vim meter? Então, eu acho que, ok, se tu quiseres só fazer aplicações para ti, ok, então acho que aí se calhar não precisas de saber programar, mas se tu queres trabalhar com OutSystems enquanto programador realmente, para outras empresas, né? Portanto, sem ser algo só para ti, eu acho que aí sim, é necessário saber Sim. programar. Se a pessoa quer saber programar antes, ou se quer entrar na área e depois, à medida que está na área, ir aprendendo, eu acho que Exato. aí depende de cada um, não é? Mas eu aconselharia sempre aprender primeiro a programar e depois então entrar no mundo do Top Systems ou do low code no geral, há mais plataformas. Mas este seria o meu conselho. Também é assim, tem uma escola muito boa, não é? Onde podem aprender a programar, chamada Academia de Código. Publicidade. Exato. Uh, mas quer decidam fazer um bootcamp ou aprender por vocês próprios, sei que também há muita gente autodidata e acho que isso também é muito, muito bom. Acho que seja de uma maneira ou de outra, eu aconselharia a aprender antes, até porque quando a pessoa aprende antes a programar e depois vai para low code, ou systems, enfim, só depois é que começa a explorar essa parte, aí então a pessoa já vê muito mais vantagem, já tira muito melhor partido, não é? Exato. Porque percebes o contraste que é E para cresce, uma e cresce muito mais rápido também. exatamente, É. vê as grandes vantagens e sente isso. E porque também, quando aprendes a programar, tu vais desenvolvendo o teu raciocínio lógico e isso continua a ser fundamental quando estás a desenvolver uma aplicação recorrendo a low code. Exato, exato. Nós falámos muito dos pontos assim muito positivos de OutSystems e Low Code e queria te perguntar se achas
que há alguns pontos em que podem ser melhorados ou achas que são chatos em OutSystems? Se tens alguma coisa, sei lá, tens saudades Java ou JavaScript em alguma parte? É assim, pontos a melhorar, não sei, muito honestamente, mas também é assim, a minha experiência na área ainda não é muita, portanto, eu para já Estás só tenho pontos satisfeita? positivos, já estou satisfeita, só tenho pontos positivos a dizer. Agora, sim, obviamente que é assim, às vezes sentes saudadezinhas de escrever um programa ali, escrever mesmo linhas de código, JavaScript, Java, porque lá está, estive habituada durante um ano, ou vá, um ano e 3 meses e meio, se considerarmos Exato. também o meu tempo enquanto cadete, a fazer programas dessa forma, não é? Portanto, obviamente que se sente aquela saudadezinha. Mas lá está, não te vou dizer que, mas sentes saudades para voltar. Não. Eu, para já, pelo menos, eu estou super satisfeita com a diferença que vejo entre isso e low code. Então, para já, pelo menos, a minha intenção é continuar nesta área, Yeah. porque estou mesmo muito satisfeita. Boa, boa. Eu estava, quando estávamos a falar das diferenças entre o high Uhum. code e low code, também estava a pensar que o no code está também a crescer imenso. O no code. E É verdade. queria saber a tua opinião. Se algum dia também fazes outra transição. Olha, não sei, não é? Mas é assim, não posso falar muito no code, porque eu não tenho muito conhecimento ou experiência com no code, mas, portanto, não tendo muito conhecimento e muita experiência, também prefiro não falar sobre isso, Sim, não é? sim. Mas não sei, é assim, E mundos para explorar, vamos dizer. programação é um mundo, programação é um mundo. Portanto, eu acho que há tanta coisa para nós explorarmos e possibilidades de crescermos e de sabermos. Eu acho que é. Boa, boa. Ah, está. Quem sabe, não é? Portanto, isso é daquelas perguntas que já me fizeram, que é, onde é que tu te vês daqui a não sei quantos anos? I don't know, eu há 2 anos estava em nutrição, há um ano estava a ensinar na academia e agora estou em Odd Seasons, portanto, who knows, não é? Exato, exato. O mundo, como é que é? O mundo é, como é que se costuma dizer? Aquele ditado Assim, pequenino, do... estás a falar? Não, Não. the world is my oyster, não sei. Ah, ok. Por acaso não tenho a certeza se é assim. Mas lá está, é assim, o mundo está cheio de possibilidades e sobretudo o mundo da programação, então eu acho que há muito por onde pesquisar. Boa, boa. E tipo, em termos de programação no geral, quais são assim três coisas, o menos, o mais, ahm, que tu gostas mesmo, que adoras enquanto programadora? E outras coisas Hum, que gostas menos, ou pronto. ok. Coisas que eu gosto enquanto programadora. Hum, Bem, eu adoro o facto de estar sempre a aprender, não é? Isso é uma das coisas que eu adoro, mas eu adoro aprender, nós já tivemos esta conversa. Eu acho que se Sim. houvesse uma profissão em que eu era paga só para aprender, eu acho que era a minha profissão de sonho. Eu gosto mesmo muito de aprender e nós já tínhamos tido esta conversa. Para mim, aprender algo é como fazer um puzzle. Eu tenho este bocadinho de conhecimento que me disseram isto é assim, tenho este bocadinho também. E eu não me limito a aceitar isso. É ok, mas isto é assim porquê? Isto é assim porquê? Como é que elas estão relacionadas e como é que isto encaixa? E de repente tu vês, portanto, tinhas a peça A, a peça C, surge a peça B que junta as duas e tu começas de repente a ver tudo a encaixar. Começas a encaixar as peças e de repente consegues ver the big picture, consegues ver tudo e de repente tudo faz sentido. E eu adoro isso, adoro aprender e adoro de repente perceber porque é que as coisas são assim, deslumbra-me. Boa. Então, isso é uma coisa que está sempre a acontecer em programação. Tu estás constantemente a aprender coisas novas e a aplicar depois isso na prática, então isso é uma coisa que eu adoro nesta área, tenho aquele estímulo mental que eu estava à procura. Mas gosto do facto de resolver problemas. Eu não vou dizer que não é frustrante. É. Aviso para a malta que vem para esta área, é frustrante. E arranjem o mais cedo possível ferramentas para lidar com a frustração, porque o vosso dia a dia vai ser resolver problemas. Podem fazer como a Azhar e desatar a esmurrar brinquedos e a mandá-los ao chão. Ok, ela tem todo um vídeo sobre isso no YouTube. Mas para de brincadeiras. Exato. Ou mandar a tua cabeça na parede.
cabeça na parede, tudo bem. Mas acaba por ser, depois da frustração, de às vezes estar ali à volta, não sei quanto tempo, e não estar a conseguir resolver um problema, quando consegues, é tão bom, é mesmo aquela sensação de consegui, se eu conseguir isto, consigo tudo. É um momento ali que tu te sentes invencível, e eu acho que essa sensação de conseguir estar a resolver problemas é bom, é mesmo, é uma boa sensação e eu gosto muito. Hum, Estava a pensar aqui em mais coisas que eu gosto da parte de ser programadora. Olha, gosto da autonomia. Lá está, eu tenho a parte de criatividade e eu estou sempre a pensar em coisas que eu podia desenvolver, em aplicações. Às vezes depois não tenho tempo, é outra situação, mas eu estou sempre a pensar em coisas que eu podia desenvolver. E quando eu tenho mais tempo, por exemplo, como agora foi na certificação, em que lá está, nós só estamos a aprender, eu adoro a parte, ok, vamos pôr isto em prática. Então eu depois vou desenvolvendo pequeninas aplicações e essa parte, quando tenho tempo, lá está, mas com OutSystems é muito mais rápido. E então essa parte de eu ter os conhecimentos para poder, ok, pôr a minha ideia em prática, é bom, é uma coisa que eu também gosto de programação. Às vezes não os tenho e vou pesquisar. E isso é uma coisa que eu gosto de programação, é o facto de eu ter o conhecimento e o poder para pôr as minhas ideias, pronto, para trazê-las da ideia para a realidade. Gosto muito disso também. Agora sim, é coisas que achas que são chatas ou não gostas Coisas muito. chatas. Bem, eu tive que aprender a lidar com a frustração. Eu sou uma dessas pessoas, portanto, isso foi uma das partes chatas. Mas como é que Eu fazes tive- isso? O que é que fazes, tipo, quando estás... Olha, eu ao início ficava mesmo muito, muito chateada e ficava. Eu lembro-me que a primeira vez que tive a lidar a sério com a frustração, eu literalmente, olha, foi quando eu ainda era cadete, naquele dia, eu desisti do exercício e voltei no dia a seguir, porque eu via tudo a vermelho. Eu estava mesmo muito chateada. Depois, obviamente, vais passando por isto tantas vezes que habituas. Eu acho que neste momento continuo a sentir frustração e a ficar chateada, mas obviamente que já não desisto das coisas, não é essa a situação, né? Portanto, eu levanto-me, vou fazer outra coisa qualquer, vou ouvir um bocado de música, vou olhar lá para fora, vou ouvir um podcast, vou falar com alguém, o que for para tirar a minha cabeça do problema, arranjar a maneira for para tirar a minha cabeça do problema, fazer outras coisas e depois então, quando sentir que os meus ânimos já acalmaram e que a minha cabeça já está limpa, então aí sim volto à carga. E isso é muito bom, porquê? Porque depois quando já vens com os ânimos mais calmos e com a cabeça limpa, tu já consegues olhar para o problema de outra É. forma e já consegues chegar muitas vezes à solução ou ver pelo menos as coisas de um prisma que mais tarde ou mais cedo, mesmo que não chegues logo à solução, coloca-te vá mais perto de chegares lá. Então, decididamente, é preciso arranjar uma estratégia para isso. Eu acho que em termos, não digo coisas más, mas uma situação que foi decididamente desafiante na minha área enquanto programação foi isso, foi arranjar essa maneira para lidar com a frustração. Não sei, eu assim, de resto, às vezes, uma coisa, não é o não gostar, mas que eu também senti assim como um desafio enquanto programadora, foi o facto de eu sentir que isto é overwhelming às vezes. É um mundo vasto, muito vasto, há muita coisa para saber, há muita coisa para aprender, e há coisas que não é obrigatório tu saberes, mas lá está, a possibilidade de coisas que tu tens para aprender, tu às vezes ficas, para onde é que eu me vir agora? O que é Yeah. suposto eu explorar agora? O que é suposto eu saber a seguir? Eu lembro-me que houve uma altura em que eu me senti muito, assim, muito assoberbada. Eu acho que isso é uma das coisas boas de OutSystems, não é que tu não possas explorar um mundo à mesma de coisas, mas eu acho que o facto de teres certificações já estipuladas, não é? Ou seja, a ordem não está estipulada, mas o facto de haver certificações ajuda-te a saber um bocadinho. E muito mais Ok. estruturado, tipo, muito mais... Exatamente. Estruturar o teu caminho é, ok, eu agora sei isto, o que é suposto eu saber a seguir, pelo menos é isto, eu até posso saber mais, mas aquilo que é suposto é isto. E depois lá está, tens várias hipóteses, o caminho faz caminhando, como eu digo, mas ajuda-te a estruturar o que é que tu deves saber a seguir e depois já em cima disso podes escolher o que é que sabes. Mas sim. Boa. Eu estava a pensar, tipo, quando tu estavas a falar, gostas imenso de aprender e o Access também está muito bem estruturado em termos de aprendizagem. Estava a pensar assim, tipo, será que um dia tu fazes um doutoramento, tipo, sobre o Access ou assim? Aí tu vais, tipo, ser paga e estás a aprender.
Pronto. Ai, eu adorava ser paga para aprender, juro-te, eu acho que isto só assim fazia o meu dia. Não, não sei, é assim, a verdade é que eu não sei, mas eu gostava de fazer, não sei se é possível fazer todas as certificações de OutSystems, ou sequer é útil, atenção, porque lá está, não te interessa, pronto, não tendo uma profissão em que tu só és paga para aprender, obviamente, não te interessa ter também as certificações todas só porque sim, se não vais fazendo depois nada com elas. Mas eu decididamente quero continuar a tirar formações e quero continuar a aprender e não sei se depois hei de eventualmente seguir o caminho de sénior ou mais de tech lead, mas decididamente eu quero continuar a saber muito mais desta área e a tirar formações e a tornar-me melhor programadora, sem dúvida. Quero mesmo continuar a aprender no que toca a OutSystems. Boa, boa. Eu sei que, Futuramente não tenho certeza. eu sei que tu também gostavas de trabalhar assim em vários sítios do mundo. Ai, adorava. Então, quais são assim os países que tu adoravas, Sim, adoravas trabalhar? é assim, lá está, isso quando fazem aquelas perguntas não te vês daí a 5 anos, 10 anos, pronto, obviamente que eu não sei responder, mas eu adorava conseguir, obviamente continuando a evoluir como programadora, porque obviamente que esse é o meu foco principal, mas adorava conseguir fazer isso enquanto nómada digital. O facto de tu poderes fazer o que gostas, ao mesmo tempo que exploras vários sítios, portanto fazes duas coisas que gostas no fundo, o teu trabalho e viajar ao mesmo tempo. Eu gostava mesmo muito de fazer isso. Países que eu gostava de conhecer enquanto nómada digital. É assim, para já eu gostava de conhecer países nórdicos, porque eu sinto que já explorei vários países da Europa, mas não conheço nenhum país nórdico, entenda-se. Então gostava de ir lá. Conheço uma pessoa que, assim, uma pessoa próxima que fez de nómada digital. Ele é nómada digital, ele vai escolhendo vários sítios onde quer estar e ele trabalhou assim remotamente na Islândia e aquilo também realmente é lindíssimo. Lembro-me também, quando já estando nesta área, falei com algumas dessas pessoas, estávamos ainda a pensar na altura, um dia vamos fazer isto todos juntos, e vimos no Brasil, embora seja um sítio de maior calor, não é? Mas aqui a questão prendeu-se com o euro lá, portanto, quem recebe em euros acaba por conseguir ter uma boa qualidade de vida lá, portanto, se tu queres lá estar, não só a viajar, né, mas a programar, a trabalhar, acabava por ser um sítio bom por causa disso. Assim, sítios que eu pensei para já seriam só esses. Mas já estão na lista. Eu um dia que consiga fazer isto, eu já vou logo a esses sítios, portanto, já estão na lista. Adorava fazer isso. Boa. A minha necessidade de expansão é na programação, é em viagens, é na vida. Muito bem, muito bem. Yeah. Acho que uma das coisas também, não sei se entra nos mitos ou estereótipos que todos os programadores conseguem trabalhar assim na praia a programar e não sei o quê, tipo, e a viajar. Não todos. Tipo, há pessoas que hoje em dia conseguem porque trabalham remotamente, portanto conseguem trabalhar em qualquer sítio, mas há programadores em que só conseguem trabalhar no escritório, há programadores, portanto isso Sim. difere muito. Isso depende muito sobre a pessoa. Até o debate de trabalhar remoto, ou trabalhar híbrido, ou trabalhar presencial, nem todos os programadores concordam, ou seja, não é só porque somos programadores que queremos todos a mesma coisa. Atenção, eu acho que me adaptava bem a trabalhar 100% remotamente, gostava, na verdade, até. Apesar de eu adorar pessoas e adoro lidar com pessoas, mas eu depois acabo por ter esse lidar com pessoas fora do trabalho, independentemente de eu trabalhar Exato. remotamente ou não. Então, eu seria uma das pessoas que vota no 100% remoto e ter esta. Ou seja, tanto ganhas qualidade de vida se escolheres ficar a trabalhar de casa, o tempo que perdes de transportes é uma coisa que. Eu lembro-me de quando eu uso transportes, eu normalmente uso transportes para ir para o trabalho, eu nunca perco menos de 2 horas por dia. É sempre 2 horas ou mais por dia, e que são 2 horas que eu depois não estou a fazer nada, no máximo aproveito para ler, para ver uma série, mas quer Yeah. dizer, não é um tempo útil. Eu podia estar a aproveitar isso para despachar tarefas que tenho em casa, ou para estar a estudar, ou para estar a fazer exercício, a cuidar da minha saúde mental, o que fosse. Podia estar a aproveitar muito melhor esse tempo do que em transportes. Sobretudo quando consigo fazer o meu trabalho à mesma, sem ter que fazer essa deslocação. Então, eu sou uma das pessoas que vota a favor disso. Então, depois, dá-te ainda a possibilidade de fazer isto, né? De conheceres o mundo enquanto trabalhas. Então, para mim, adapta-se bem.
Mas eu tenho conhecimento, né, de imensa gente nesta área que não, que vota, por exemplo, no híbrido, por causa de ter essa componente de lidar com pessoas, ou pessoas mesmo que dizem que preferem o presencial. Exato. Portanto, lá está, não é um modelo que toda a gente se adapte, não é só porque somos programadores que, lá está, como estavas a dizer, conseguimos todos trabalhar remotamente ou na praia. Aliás, eu acho que na praia nem conseguia muito honestamente, por isso é que eu prefiro longe da praia, porque com praia é difícil, né? Tu vais estar a trabalhar e vais estar com É- vontade de dar um mergulho. Exato, e como é que vais te concentrar? Isso é uma questão também. Acho que a pessoa consegue se concentrar num lugar mais calmo. Até não sei, em termos de. Eu li alguns artigos sim, que falam de. A maioria dos programadores. Não é dos programadores, dos trabalhadores, quando Sim. estão a trabalhar remotamente, o nível de produtividade vai aumentando muito mais do que as pessoas que estão a trabalhar no escritório, presencialmente. Uhum. Pronto, É assim, por acabam por acaso, trabalhar mais e por. sim, eu não sei se isso depois se adapta a toda a gente, não é? Mas eu por Yeah. acaso nunca vi nada nesse sentido. Mas eu acredito que sim, porque eu lembro-me de quando ia para o escritório, volta e meia distraía-me porque chegava alguém e eu falava com a pessoa, distraía-me porque, ai tal, olha, queres um café? Ah, sim, e depois levanto-me e vou beber o café. Ou seja, o facto de estar com pessoas também te distrai, não é? Então, às vezes, quando estás sozinho, acabas por não ter também essas distrações e Exato. consegues também focar-te melhor. Há pessoas que não, há pessoas que, quando estão sozinhas, dispersam, não é? Portanto, lá está, não dá para aplicar a mesma regra a toda a gente. Certo, certo. E então vamos passar para a pergunta que eu adoro, a minha pergunta Sim. preferida em todos os podcasts. Se tens uma história engraçada, assim, tipo, enquanto programadora ou até antes, quando estavas na área de nutrição. A do chinês foi quando já era Padma Master Coder, estava no meu primeiro bootcamp na terceira. E lá, na terceira, a academia, as instalações estão situadas. Portanto, há um primeiro andar, vamos pôr assim, é lá que estão situadas, no primeiro andar de um edifício. E na base, no resto do chão, vamos pôr assim, estão várias lojas. Uma delas eu não me recordo se era cabeleireiro, se era manicure, mas a outra era uma loja dos chineses. E há um dia que estamos a dar uma lecture e de repente, ou seja, a porta estava sempre aberta, portanto, na verdade, qualquer pessoa poderia entrar na academia. E lá não há a parte de segurança, é um edifício, nós deixamos a porta aberta. E entra do nada um senhor desvairado, um senhor chinês desvairado, pela escada acima, e começa a falar connosco. Nós tínhamos feito uma pausa na lecture, mas ainda assim o senhor entra desvairado e começa a falar. E na altura eu lembro-me que foi a primeira pessoa a falar com ele e eu fiquei a olhar para ele e eu assim, eu não estou a perceber nada do que é que o senhor está a dizer. Será que o senhor quer fazer perguntas da academia? Tipo, what? E eu a tentar falar com ele e o senhor desvairado, os olhos esbugalhados, de repente desata a saltar e a bater com os pés no chão com força. E eu fiquei, oh meu Deus, o que é isto? Eu estou a ficar um bocado assustada. Imaginem, né? Quer dizer, estou na pausa de uma aula e do nada aparece-vos assim Yeah. uma personagem destas que começa a falar com vocês muito rápido e a seguir fica Mas não sei. ele estava a falar convosco o quê? Em português ou em chinês? Eu acho que ele era chinês, devia ter se calhar umas palavras em português que ele devia saber lá no meio, mas eu acho que aquilo foi tão assustador que essa nem é a parte que eu retenho, honestamente. Eu só me lembro de que a certa altura senti medo, por amor de Deus, né? Quer dizer, eu não sei como é que era lá na terceira, mas eu em Lisboa, se me aparecer uma pessoa destas à frente, eu chamo a polícia. Portanto, eu fico assustada. E eu realmente foi esta a minha ideia, não é? Virem para as outras pessoas assim, vou chamar a polícia. E, e na altura, a Jedi Master Coder, pronto, uma colega, a Mariana Barros, ela era mesmo da terceira, já tinha dado vários bootcamps na terceira, então ela, pelos vistos, já conhecia o senhor, aquilo já era habitual acontecer. E ela chegou lá com toda a calma a falar com o senhor. Portanto, imaginem uma pessoa desvairada a falar convosco e a outra a responder de forma super calma, super tranquila. É só mais uma vez que isto acontece. E eu lembro-me que eu fiquei, ou seja, eu não sabia, eu não sabia a certa altura o que é que me estava a causar mais confusão, se era o senhor completamente desvairado, se era a calma dela a falar com aquele senhor assim, mas como assim? Ela acha que isto é normal? Isto não é normal. Então pronto, depois vim a saber que isto já era recorrente, que o senhor todos os bootcamps ia subir, desvairado à academia e queixar-se, que nós estávamos a fazer barulho, porque isto acontecia porquê? Porque o chão de madeira acho que era fininho, ou as tábuas rangiam muito,
E isso sentia-se na loja, lá em baixo. Yeah. Portanto, ele estava sempre a sentir o barulho dos pés, das pessoas às vezes a pularem, a saltarem, mas às vezes nem precisavas disso, às vezes bastava tu andares com um andar mais pesado, Yeah. e ele sentia, ou seja, eu percebo que seja desagradável, mas às vezes tu não consegues evitar, não é? Mas sim, eu lembro-me que foi assim um episódio marcante que eu fiquei, oh meu Deus, onde é que eu me vim meter? E realmente ver a calma da Mariana ainda foi mais extraordinário, assim, como é que é possível? O que é que está a acontecer aqui? Digam, porque eu vim meter numa situação que eu não sei o que é que está a acontecer. Pronto, e acho que esse foi outro episódio engraçado. Yeah. Obrigada pela partilha. Agora vou deixar algum espaço para ti, para deixares uma mensagem final. Seja para ti no futuro, seja para a tua família, os teus amigos, colegas, co-cadetes. Sim, eu acho que deixar uma mensagem, eu prefiro deixar uma mensagem para, mais do que para quem está nesta área, para pessoas que estão na dúvida se querem, ou melhor, pessoas que não estão satisfeitas e completamente realizadas nas suas áreas, seja por que motivo for, e querem mudar, mas não têm a certeza porque têm medo de mudar, ou às vezes dá trabalho mudar. E eu acho que a minha mensagem é sobretudo para essas pessoas, que é não se acomodem e nunca é tarde para nós mudarmos. Esta é a minha principal mensagem. Nunca é tarde para nós mudarmos e explorarmos uma área que gostamos. Nunca é tarde para mudarmos e explorarmos novas áreas, às vezes mesmo sem saber o que é que gostamos, mas experimentar algo que nós achamos que nos vai dar a realização e a felicidade que nós queremos e que procuramos. É preferível passar pelo desconforto e pelo trabalho, porque obviamente que dá trabalho, né? Estamos a começar uma área do zero, Yeah. mas é preferível passar por esse desconforto e depois um dia realmente estarmos felizes, realizados, fazer uma coisa que gostamos e que nos dá as condições que procuramos, do que ficarmos acomodados e vermos a vida a passar e nós não estamos propriamente satisfeitos, mas mantemos só porque dá trabalho, porque é muito tarde. Não, não é tarde. Ver a vida a passar assim, depois um dia perceber que a vida já passou e que nós não passámos a vida propriamente realizados e felizes, eu acho que deve ser muito infeliz. E o meu conselho é mesmo: não façam isso, não se acomodem, e não é tarde, não é tarde mesmo, vão atrás. Eu costumo dizer que eu sou uma eterna insatisfeita. Eu dificilmente me acomodo a uma situação, em qualquer área da minha vida, onde eu acho que não estou propriamente bem, ou propriamente feliz, ou que acho que as coisas podem ser melhores. Eu vou lá e faço com que as coisas sejam melhores. Eu vou, eu falo, eu faço o que for preciso, e acho que é essa minha atitude que me deu então essa coragem e esse alento para eu mudar de área. Então eu aconselho todas as pessoas a fazer o mesmo, as pessoas que não estão propriamente felizes no que fazem. Não se acomodem, vão atrás, façam e não tenham, não digo para não terem medo, porque o medo está lá, mas não se acomodem e nunca é tarde. As pessoas às vezes têm essa questão, já é tarde. Não é, não é mesmo. É tarde quando já estiverem muito velhinhos, quase a morrer, aí é tarde, porque aí já deixaram passar a vossa vida. Então a minha mensagem é sobretudo esta: não desistam da vossa felicidade. Please, Sarapakarai. Yes, yes.